que é o homem de Deus. Pai, nós queremos te apresentar o pastor Raimundo. Usa o teu filho mais uma vez, como sempre tu tens usado aqui nesse lugar, para ministrar nos nossos corações a mensagem que já está reservada no coração dele. Por isso, Senhor, com as nossas mãos estendidas, Senhor, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Tome seu assento nessa mesma unção, sentindo sempre a presença de Deus. Não temos dúvida nenhuma de que a presença de Deus é real nesse lugar. Não temos dúvida nenhuma de que a presença do Espírito Santo de Deus é real neste lugar, nessa noite. Por isso eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui fomos conduzidos pelo Espírito Santo para estar aqui nesse lugar, porque esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor nessa noite? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo de número 1 e o versículo 1. Temos estudado nesse mês de julho, no decorrer dessas férias, esse livro de Ruth. Deus tem falado profundamente ao nosso coração e vai falar ainda conosco nessa noite. Quantos acreditam assim? Então diga a Deus: fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso sair daqui na certeza de que o mês de agosto está garantido para Deus escrever uma nova história na minha vida, na minha casa e na minha família. Ruth, capítulo de número 1, e o versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Quando nós olhamos para o livro de Ruth, 4 capítulos apenas, mas um livro que nos traz profundos ensinamentos, e eu poderia até classificar teologicamente esse livro como um livro histórico da Bíblia, que é assim que nós aprendemos. Mas eu poderia classificar esse livro como um livro romântico, onde Deus, através da vida e da família de Noemi, vai trazer um grande ensinamento, não somente para o povo de Israel, como também para a igreja nos dias atuais. E você poderia perguntar: pastor, qual é o ensinamento que Deus poderia extrair desse livro para a nossa vida? Primeiro, Deus nunca desampara aqueles que confiam nele. Deus jamais deixará só aquele que confia nele. Deus jamais deixará de prover o sustento para aqueles que confiam nele. Deus nunca vai deixar só aquele que confia nele. Quantos confiam no Senhor? Levante a sua mão direita e declare isso. Diga: Senhor, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor não vai me deixar só. Eu sei que essa luta é grande. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de largar tudo, mas Deus está dizendo: ei, fique aí exatamente aonde você está, porque eu estou com você e eu não abro mão de você. Olha, Deus está investindo em você, Deus acredita em você. Para onde você for, Deus vai estar com você e Ele não vai abrir mão de você. E quando a gente olha para o livro de Ruth, é uma história muito linda, muito maravilhosa. Mas veja bem que quando nós falamos de Ruth, quando nós falamos de Noemi, quando nós falamos de Elimeleque, nós também vamos falar de Boaz. Mas quando nós falamos de Boaz, nós poderíamos retroceder na história e surgir uma pergunta: quem era Boaz? Boaz nada mais e nada menos era o filho de Raabe, a mulher que vivia em cima do muro. Aí a gente já começa a entender que
Deus escreve uma nova história na vida daquelas pessoas que se entregam a Ele. Raabe era uma mulher considerada pela sociedade prostituta, porque vivia cercada nos muros de Jericó, e ali as pessoas se utilizavam talvez da sua fragilidade emocional. Talvez as pessoas olhavam para Raabe e diziam para ela: essa mulher não tem futuro nenhum, essa família não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando ela ouviu falar dos feitos do Senhor, quando ela ouviu falar que Deus abriu o mar vermelho, quando ela ouviu falar que Deus levantou uma grande nação, ela disse: é esse Deus que eu quero, eu vou guardar esses espias aqui, porque eu sei que o Senhor está com eles. E Deus ali estabeleceu uma aliança dizendo: eu vou derrubar o muro inteiro, mas a tua casa vai ficar de pé, porque aqui está o sinal de que existe uma família, uma pessoa que confia no Senhor. E assim aconteceu. E quando os muros de Jericó vieram ao chão, Raabe ajuntou toda a sua bagagem, a sua família, e entrou no arraial de Israel dos judeus, e foi discriminada por muita gente, mas ela foi aceita, porque ela abriu o seu coração e recebeu o Deus de Israel. E diz a Bíblia que Raabe casou-se com Salmão, e deles nasceu um filho chamado Boaz. E Boaz agora vai ficar guardado na história, porque quando Deus escreve uma nova história para a nossa vida, Ele não está olhando no passado de dor, Ele não está olhando no passado de sofrimento, Ele não está escrevendo uma história pensando no passado de acusações, de calúnias, difamações e tantas coisas mais que poderiam denegrir a sua imagem. Deus está olhando lá na frente, porque quem olha lá atrás é Satanás, que procura motivos para desmotivar a tua fé, para abalar a tua esperança. Mas ele olha lá para frente e está dizendo: eu vou tirar você daqui e vou levar você lá para frente. Eu vou tirar você lá de trás, como tirou Josué, e vou te colocar na frente do exército. Eu vou te tirar lá de trás, onde as pessoas estão dizendo que você não vai ser nada. Eu vou colocar você no pódio número 1, para que as pessoas possam olhar para você e não ver quem você é, mas que possam ver o Deus que você tem. E agora nós entramos em uma nova história, aonde diz o texto que nós lemos que no dia em que os juízes começavam a julgar a tribo de Judá, a nação de Israel chegou a alcançar aquela cidade, a cidade de Belém. E nós vamos aprender no decorrer do trimestre que nós estudamos a partir de julho, que a coisa mais importante que nós aprendemos no decorrer do livro de Ruth são os significados dos nomes. É que Belém significa a cidade do pão, a terra do pão, a terra do alimento. E nós poderíamos fazer uma ligação agora temática e textual, e poderíamos pegar Juízes capítulo 6 e ver que ali também naquele momento havia um momento de fome, e a nação de Judá estava escondida em cavernas. Mas a Bíblia diz que havia um homem. Olha, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu preciso de um homem, eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma pessoa apenas, uma pessoa que se disponha a abrir o seu coração e permitir que Deus entre, porque Deus vai mudar a história de muita gente. E enquanto a tribo de Judá estava escondida em cavernas, havia um homem que estava malhando o trigo no lagar. Talvez você possa ter conhecimento dessa habilidade e vai dizer: mas espera aí, malhar o trigo no lagar? O lagar não é um lugar para malhar o trigo. O lagar é um lugar apropriado para espremer as uvas e extrair o vinho. Mas não tinha uma outra opção para se fazer se não fosse utilizar o lagar. E ali colocar o trigo, e ali Gideão estava malhando o trigo, talvez pensando: enquanto eu estou aqui trabalhando, os meus irmãos estão ali acomodados, estão na sua zona de conforto. E talvez Gideão até imaginava assim: eu vou parar o que eu estou fazendo, mas de repente ele sente uma presença extraordinária. Era o anjo do Senhor que estava olhando e admirando as suas habilidades. E quando ele se espanta, que olha para trás, vem uma voz de Deus que diz: vai nessa tua força, varão valoroso.
Aí você vai ver que era costume dos midianitas alcançarem as plantações e as criações dos judeus. E eles levavam tudo e deixavam a cidade em um estado de calamidade. E naqueles dias aqui, conforme o capítulo 1 de Ruth, esse dia de calamidade chegou naquele lugar. Mas havia um segredo que os judeus sabiam e sabem até o dia de hoje. É que o Senhor não desampara os seus. Mas aqui nesse momento começa a acontecer algo diferente. Uma família coordenada por um líder chamado Elimeleque. Ele toma a decisão de sair de Belém e trilhar um percurso de 85 quilômetros para Moabe. Porque a fome chegara apenas naquele lugar. E Moabe era um lugar de fartura. Era um ponto comercial. Era uma encruzilhada onde grandes empresários chegavam ali para fazer trocas de alimentos e mercadorias. E naquele momento havia uma grande fartura. E Elimeleque disse: eu vou pegar a minha esposa Noemi, vou pegar os meus 2 filhos, e nós vamos caminhar pelo deserto até chegar na cidade de Moabe, porque lá tem comida. Não se sabe dizer ao certo se Elimeleque estava fugindo da fome ou se ele estava desconfiando da provisão de Deus. Mas a Bíblia diz que Elimeleque sai com a sua família 85 quilômetros e chega na cidade de Moabe. E ali nós começamos a entender que ele coloca a sua família em um grande risco. Pastor, por que Elimeleque coloca a sua família em um grande risco? Porque na cidade de Moabe havia muita idolatria. As pessoas viviam muito no egoísmo. As pessoas viviam muito no individualismo. As doutrinas eram totalmente diferentes das doutrinas que Deus havia dado ao povo de Israel. E aí diz a Bíblia que eles viveram ali cerca de 10 anos. Os seus filhos cresceram e se casaram com 2 mulheres moabitas. E diz a Bíblia que no decorrer do tempo, Elimeleque, não se sabe a razão, o motivo, mas veio a falecer. E aí começa um momento trágico em uma família. Longe de casa, longe dos amigos, longe dos costumes locais, em terras estranhas e idólatras, onde havia um Deus ali, onde as pessoas ofereciam sacrifícios humanos, e a ira de Deus estava sobre aquele lugar. A vida de Noemi começa a entrar em um processo de tragédia. Poderíamos até dizer de desgraça, porque se lá na terra, em Belém, uma mulher sem um marido não tinha um valor nenhum poder de defesa, imagine em terras estranhas. E agora ela começa, talvez, o seu coração ficar acelerado. Mas a sua esperança ainda estava nos seus filhos, Malom e Quilion. O casamento dos seus 2 filhos vieram colocar uma pedra num sofrimento quando ela perde o seu marido. Mas aí vem a Bíblia dizer novamente que no decorrer de um pouco de tempo, morrem os seus 2 filhos e agora ficam 3 viúvas em uma cidade, aonde a mulher não tinha poder de voz, nem tampouco de defesa. E aqui eu começo a extrair algumas lições para a nossa vida. Qual é a primeira lição que eu posso extrair dessa história trágica na vida de Noemi? Primeiro, nunca tome decisões sem a direção de Deus. Nunca saia do lugar que Deus colocou você lá. Nunca saia do lugar onde Deus tem provisão. Nunca saia do lugar onde Deus tem milagres. Nunca saia de um lugar onde Deus tem possibilidade de fazer você crescer, pastor. Mas o Senhor não sabe o tamanho da cruz que eu estou carregando. O Senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. O Senhor não sabe como as pessoas me olham. O Senhor não sabe como as pessoas falam de mim. Deus está dizendo: eu vou estar com você, eu vou ser o teu refúgio, eu vou ser a tua fortaleza, eu vou ser o teu socorro, bem presente na hora da angústia. E agora Noemi, que tem o significado do seu nome, minha doçura.
Quando Elimeleque, eu fico imaginando que quando ele escolheu Noemi, ele olhou logo pelo nome e disse: você é a minha doçura. É um livro romântico. Elimeleque casa com Noemi. O significado do nome dela é minha doçura. O significado do nome de Elimeleque é dizendo: o Senhor é o meu rei. Mas agora o Senhor é o meu rei, na visão de Noemi começa a ser algo trágico. E ela diz assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor me trouxe grande amargura. Sabe o que Deus está dizendo? Que existem pessoas que estão vivendo momentos amargos. Pessoas estão vivendo tantas amarguras na sua vida, que parece que falta o ar, que parece que as pernas tremem, parece que os olhos se fecham, mas Deus está dizendo assim: o Senhor não está com os ouvidos tapados, que não possa nos escutar, e nem tampouco com as mãos encolhidas, que não possa nos ajudar. No momento de dor, Deus tem alívio. No momento de doença, Deus tem a cura. No momento da aflição, Deus tem a palavra. E Ele está dizendo: eu trouxe você aqui, porque eu quero mudar a história da tua vida. E agora Noemi conversa com as suas duas noras, expõe o problema. Noemi já não está mais aquela doçura, e nem tampouco tão novinha, para caminhar sozinha em 85 quilômetros em um deserto escaldante. E ela então reconhece e chama as suas duas noras e diz para elas: olha, eu acho bom vocês seguirem o caminho de vocês. Eu acho bom vocês viverem a vida de vocês. Vocês estão novas ainda, vocês podem casar novamente. Vocês podem gerar filhos. E uma das suas noras disse assim, analisou, pensou e disse: essa é boa essa ideia. Eu não vou ficar aqui cuidando de sogra. Eu não vou ficar aqui cuidando de gente idoso. Eu vou viver a minha vida, porque os moabitas, eles tinham essa característica. Eles tinham essa personalidade. Eles eram individualistas, eles eram partidários. Eles viviam uma vida egoísta. Mas aí surge algo diferente. Quando Deus entra na sua situação, quando Deus entra no controle da tua vida, meu irmão, não vai haver resposta negativa. Quando Deus entra no controle da tua vida, não vai haver palavra contrária para desmotivar a tua fé. Quando Deus entrar no controle da tua vida, Ele vai usar o ímpio para abençoar você. Quando Deus entrar no controle da tua vida, Ele vai usar pessoas que você nunca conheceu, que você nunca esperou, para bater na tua porta e dizer: foi o Senhor que me enviou aqui, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aí é quando surge na vida de Noemi uma moça chamada Ruth, que quer dizer companheira. Quando ela diz para Ruth: Ruth, você tem que viver a sua vida. Ou você acha que eu ainda poderia gerar um filho e esperar essa criança crescer, chegar adulto, para que você pudesse casar com ele e trazer um neto para mim? Vá viver a sua vida, minha filha. Olha só, Noemi já muda o sentimento de amizade que ela tinha, talvez, por Ruth, e chama agora de minha filha. O sentimento agora é maternal. E quando ela olha isso, ela olha para Noemi e diz assim: eu não vou te deixar. Para onde tu for, eu vou também. Para onde tu ficar, eu vou ficar também. E aonde tu morrer, eu vou morrer também. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu começo a olhar aí, lá no trono da glória de Deus, o Senhor escrevendo uma nova história na vida de Noemi, que estava sentindo a sua vida amarga. E Noemi aceita esse abraço carinhoso, que talvez alguns tempos ela já não sentia mais, nem do marido, nem dos filhos. E as duas retornam para Belém. E aqui eu começo uma segunda lição desse capítulo. É que Ruth, ela sabia o que queria para a sua vida. Ruth tinha a convicção, ela tinha um foco a alcançar. Ela tinha um conceito familiar. Ela tinha um conceito do que era ser
filha, do que era ser mãe, do que era ser esposa. Eu aprendo aqui uma segunda lição. Que lição é essa, pastor? Nunca perca o foco daquilo que Deus designou para você. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Nunca perca o foco daquilo que Deus designou para você. Talvez Ruth poderia dizer, isso não está escrito aqui, mas Ruth poderia dizer assim: o que Deus quer para ti, Deus quer para mim também. Já ouviu esse ditado por aí? O que você quer, eu quero. As pessoas, quando elas querem brigar, quando elas querem discutir, elas dizem: o que tu quiser, eu quero também. Ruth disse isso para Noemi: o que tu quiser, eu quero. O teu Deus é o meu Deus, a tua família é a minha família. Para onde tu for, eu não vou te largar. O meu nome significa companheira, e eu não vou abrir mão de você. E agora as duas voltam, duas viúvas, chegam na cidade de Belém. Os juízes já tinham terminado o seu julgamento, já tinham ido para suas cidades, já tinham levado tudo o que tinha que levar. Ficou, mas Deus, o que era o significado de Belém? Terra do pão. E Noemi disse assim: vamos voltar, porque nós já ouvimos falar que a fome já passou, que Deus já providenciou. Eu disse isso para Elimeleque: Elimeleque, nós vamos sair daqui. Olha, você sabe que todas as vezes os midianitas vêm, eles levam, eles roubam, eles destroem, mas Deus depois provê. Você não se lembra que Deus providenciou um cordeiro para o holocausto de Abraão? Você não sabe que Deus providenciou um alimento lá no deserto? Por que Deus não vai providenciar o alimento? Vamos esperar, não, nós vamos embora daqui. Tomou uma saída, uma decisão sem a direção de Deus. Elimeleque agora, a sua geração está correndo um sério risco de desaparecer do mapa. E agora as duas voltam, e quando chegam na porta da cidade, uma recepção, as pessoas estão lá e dizem assim: mas aquela não é Noemi, que saiu daqui com toda a sua família no período de dificuldade, na crise, na pandemia, foram embora, deixaram a gente aqui sozinho? Mas algumas talvez olhavam e diziam assim: é ela mesmo. E quem é aquela outra que está acompanhando com ela? Não sei, vamos saber, porque as mulheres, elas gostam de conversar e elas querem saber o segredo uma das outras. E elas começaram a interrogar e querer saber o que é que estava acontecendo por ali. Noemi, quem é essa moça aí? E Noemi estava com seu coração abatido, a sua alma estava abatida, o seu sistema psicológico estava fragilizado, o seu sentimento estava aflorado. E ela dizia: então não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque com grande amargura o Senhor me provou. Eu saí daqui abastada e eu voltei agora pobre e miserável. Eu começo a extrair aqui alguma lição nessa decisão de Noemi de voltar para Belém. E que lição é essa, pastor? Anote aí: a melhor forma de corrigir um erro é recomeçar. Não, você não entendeu. A melhor forma de você corrigir um erro é recomeçar, é voltar lá para trás. Sabe por que muitas pessoas não conseguem levantar a sua cabeça? É por causa do orgulho. Não, mas eu vou voltar, pastor. Eu era pastor, agora eu vou ser o porteiro da igreja. Eu era o pregador, agora eu vou ter que trazer uma água. Ai, pastor, como é que vai ser agora a minha vida? Eu era um gerente, agora eu vou ser o vendedor. Eu vou ser rebaixado. O que é que vai acontecer comigo agora? Não, meu amigo, olhe para cima, como disse o salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Reconheça o seu erro e volte e comece tudo de novo. E agora Noemi volta. E quando Noemi entra em Belém, ela tem a sua casa, ela tem as suas amigas, ela tem as suas vizinhas, ela tem o seu crédito lá na mercearia do seu João, ela tem a sua convivência. Elimeleque era um homem bem sucedido, ele tinha muitas amizades. E quando Noemi andava pela cidade, a Bíblia diz que o seu coração chorava, porque ela olhava e dizia: olha, era aqui que meu marido sentava para conversar com os amigos. Olha, está vendo aquele banquinho ali, Rosivaldo? Era lá que meus filhos brincavam. Ah, não, eu vou me trancar dentro da minha casa. Talvez um processo de depressão estava tomando conta de Noemi. Mas quando Deus entra no controle da situação, Ele entra com provisão. E Noemi sentava, talvez, eu fico imaginando, eu gosto de viajar na história. Quando eu estiver pregando aqui, viaja comigo para que você possa estar lá agora. Aí eu fico imaginando Noemi sentada na beira da cama e dizendo assim: Ruth,
não tem mais nada para mim. Aí Deus entra no controle. Aí Ruth diz assim: Noemi, deixa eu sair aos campos, deixa eu trabalhar, fica aí em casa, fica intercedendo, fica orando. Aí sabe qual foi a resposta de Ruth? Vai, minha filha. Aí eu fico imaginando assim, quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você pode até não ter força, mas você tem coragem de dizer assim: vai lá, irmão, eu vou ficar orando por ti. Vai lá que Deus vai abençoar a obra das tuas mãos. Ai, pastor, ore por mim porque eu vou fazer uma prova. Agora vai, minha filha, vai lá que vai dar tudo certo. Deus assume o controle da situação. E eu fico imaginando assim que ele vai dando um empurrão em Ruth. Vai, Ruth, vai. Aí Ruth era uma estrangeira em Belém. Ela corria um sério risco de ser rejeitada. Ei, você não pode trabalhar aqui, você nem é daqui de Belém. Não, você não pode catar nada aqui, você não é aqui de Belém. Mas Ruth precisava entrar e ela disse assim: olha, Noemi, fica orando por mim aí, porque eu preciso encontrar alguém que possa favorecer para mim, possa me ajudar, possa me abençoar. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Existe só um passo para que você possa mudar a sua história. Você está precisando de um favorecedor. Olha, quem sabe a pessoa que vai favorecer você está aí do teu lado, hein? Olha, cuidado que a pessoa que vai abençoar a tua vida pode estar aí do teu lado. Ela vai favorecer, e quando ela favorecer, quando ela estender a sua mão, o seu braço, a sua história vai mudar. Aí Ruth sai. E quando ela vê assim havia muitas mulheres que saíam para catar também os alimentos aqui. Ruth não sabia de nada da cultura do lugar. Havia uma cultura. Eu fico imaginando que na região onde eu trabalho, existem uns rapazes que ficam entregando uns panfletozinhos de joias. E um dia caiu um papel no chão. Eu disse: caiu um papel. Deus, não, isso aí não presta mais, isso aí não dá sorte. Aí ele coloca a mão no bolso e pega outro. Tem pessoas que são assim, supersticionistas, não é verdade? Às vezes a moça está apaixonada, sai com o namorado, não pode dar uma topada na rua que ela volta, ela diz: não dou. E os empresários da época saíam para fazer a colheita nos seus campos, e caíam as espigas pelas laterais do carro. E o empresário dizia assim: olha, não ajunta isso daí, que isso aí não presta mais, isso aí não é nosso. Se caiu, deixa para lá. Deixa que vem pessoas mais pobres atrás aí, e eles vão colher isso aí. Aí Ruth saía atrás catando. Eu juntava um pouco daqui, eu juntava um pouco dali. E de repente já estava familiarizado, porque mulher assim, onde ela chega, ela fala logo amizade. Às vezes o marido dizia assim: o que nós vamos comer? Não te preocupa, já providenciei. A mulher, ela toma iniciativa, ela toma atitude. Aí quando Ruth começou a catar tudinho por ali, de repente ela volta para casa dela e diz assim: olha o que eu catei aqui, olha o que eu trouxe aqui para a gente almoçar. Olha, nós vamos fazer o nosso almoço, a nossa janta, e vamos fazer o nosso café da manhã também. Aí Noemi, foi a primeira vez que Noemi abriu um sorriso no seu rosto. Olha, Deus está dizendo para você, meu irmão, que quando Deus te abençoar de uma forma extraordinária, você vai ser o motivo do sorriso de muita gente. Você vai fazer muita gente feliz. Você vai fazer muita gente parar de chorar. Pode até chorar, mas vai chorar emocionado. Vai dizer: olha, Deus usou alguém para favorecer a minha vida. Pode ser com recurso financeiro, pode ser com bem material, pode ser com uma palavra, pode ser com uma oração, pode ser com louvor, pode ser com um abraço, mas Deus não vai deixar você nesse sofrimento. E só para o seu conhecimento, quando Ruth entrou em casa, a quantidade de alimento que ela trouxe, segundo a Bíblia, eu não sei nos dias de hoje, mas naquele tempo, a quantidade de alimento que Ruth levou para sua casa era superior a que um homem poderia fazer em um dia de trabalho. Ela entrou na sua casa com 13 quilos de alimento colhido, pronto para comer, debulhado,
já pronto para fazer o bolo ali e se alimentar, café, almoço e janta. No momento de crise, no momento de dificuldade, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para segurar na tua mão. Deus vai levantar pessoas para suprir as tuas necessidades. Deus vai levantar pessoas para ser o teu auxílio. Deus vai levantar pessoas para ser Deus na tua vida. Deus vai levantar pessoas para ser uma ação divina em forma humana para ajudar você no momento de dificuldade. Aí no dia seguinte, Noemi já se animou com Ruth, disse: Ruth, você não vai hoje catar os alimentos lá? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, quem sabe lá nesse lugar você vai encontrar um homem bonito que vai poder casar com você, porque agora o sonho de Noemi era um sonho de uma mãe. Ela queria ver a Ruth feliz, ela sabia que os seus dias estavam contados na terra, ela queria que Ruth casasse, tivesse a sua família, e Ruth não estava preocupada com isso, porque a preocupação de Ruth estava em proteger e cuidar a sua sogra, cuidar de Noemi. Mas a Bíblia diz que Ruth saiu novamente para catar e Deus assume o controle de novo. Todas as vezes que Ruth saía para catar o alimento, Deus assumiu o controle. Pastor, o que Deus está dizendo aí? Que todas as vezes que você sair da sua casa, Deus vai assumir o controle da tua vida. Todas as vezes que você tiver um projeto, Deus vai assumir o controle da tua vida. Todas as vezes que você escrever um sonho, um desejo, Deus vai assumir o controle da tua vida. Todas as vezes que você entrar numa guerra, numa batalha, que alguém pode dizer: isso aí não vai dar certo, Deus vai assumir o controle da tua vida. E você vai sair em paz e vai voltar em paz. Você vai sair em segurança e vai voltar em segurança, porque Deus é o teu favorecedor. E aí Ruth sai para os campos. E a Bíblia diz que existiam vários campos naquele lugar, vários empresários. Talvez Ruth poderia dizer: olha, esse campo aqui está bonito, eu vou entrar aqui. Mas Deus soprava e enviava Ruth para lá. E Ruth não estava sabendo de nada. E também Noemi não estava sabendo de nada. Porque Deus é Deus de surpresa. Deus não é Deus de negócio. Deus é Deus de propósito. Quando Ele escreve, Ele vai cumprir. Não existe borracha nenhuma que venha apagar aquilo que Deus escreveu. Se alguém disse que Deus apagou o teu nome do livro da vida, meu dia, olha, não existe borracha que venha apagar aquilo que Deus escreveu. Por quê, pastor? Porque aquilo que está escrito no céu não se anula aqui na terra. E o teu nome está escrito no livro da vida. Não tem demônio, não tem Satanás que venha apagar o teu nome que está escrito no livro da vida. Porque aquilo que se escreve no céu não se anula na terra. A terra pode até levantar decretos, aprovar diversos decretos. Mas quando um decreto vem para prejudicar a tua fé, Deus baixa um novo decreto. Porque aquilo que se escreve aqui na terra pode ser anulado por aquilo que se escreve no céu. Se você entendeu, diga amém, senão eu falo de novo. Aí Ruth sai para catar novamente alimentos. E de repente, quando ela está catando os alimentos, ela se senta num lugar e começa a beber água. Já fez amizade com as mulheres e os homens que estavam trabalhando lá. Aí ela senta e começa a beber e de repente surge um homem. Um homem, diga comigo, um homem. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de uma pessoa para mudar a história de toda a tua casa, de toda a tua família. Aí quando Ruth está lá bebendo água e se alimentando, aí surge um homem chamado Boaz. E esse homem chamado Boaz, ele percebe a diferença. Diz: olha, aqui existem muitas mulheres. Aqui existem muitos homens. Mas eu estou percebendo uma pessoa diferente aqui. E ele chama o encarregado da obra. E diz assim: de quem é aquela moça ali? Esse termo grego, de quem é, ele está perguntando de quem ela é empregada. Ela trabalha para quem? Será que ela trabalha para alguém que é aqui do lado, da direita? Ela trabalha para alguém aqui da esquerda? E o encarregado disse: não, olha, o encarregado já tinha todas as informações. Com certeza as outras mulheres já tinham falado tudo a respeito de Ruth. E o encarregado diz para Boaz: essa daí é Ruth. Ela que veio com Noemi lá de Moabe. Aí quando Boaz olhou aquilo, ele disse assim: ela é bonita. Ela é atraente e trabalhadora também. Porque quando Deus levanta alguém para te ajudar, tem que ser alguém que gosta de trabalhar. Tem que ser alguém que gosta de enrolar a manga da camisa mesmo e tem que trabalhar, tem que trocar lâmpada, tem que bater uma massa para fazer um piso, tem que saber sentar uma lajota na parede, tem que saber trocar o botijão de gás também. E se faltar luz, tem que pelo menos saber ligar lá para a selva para que o problema seja solucionado. Aí Deus levanta Boaz para Ruth. Aí o carregado disse: olha, ela é de Moabe, veio com Noemi.
E ela é trabalhadora. Aí Deus entra no controle novamente. Porque quem sabe algumas pessoas até estavam dizendo assim, olha, essa daí chegou um dia desses que já está com toda essa bagagem. Aí Boaz disse assim, olha, não impede ela de nada. Deixa ela fazer tudo o que ela quer. O pastor José já abraçou ali, já quer se declarar. Já. Aí disse, olha, deixa ela à vontade, deixa ela trabalhar aí. Deixa ela catar e se for possível, joga mais, joga mais. Joga mais. Eu começo a entender que um sentimento amoroso surgiu ali, uma paixão. Surgiu ali, disse, olha, Deus joga mais para que ela possa voltar mais e mais. E ter mais tempo para ficar debulhando e até mais tarde. Porque Deus estava no controle. Porque estavam dizendo que a morte de Elimeleque, que a morte de Malom e Quilion, acabou a história. Poderia ter acabado a história na terra, mas o propósito que Deus tinha para salvar a humanidade estava escrito lá no céu, na agenda de Deus. Está pensando que quando tudo está acontecendo aqui na terra, Deus não está olhando? Deus se diverte com isso. Eu fico imaginando, se eu estiver pecando, que eu caia logo aqui, né? Deus, ele se diverte, ele diz, olha aí, está vendo, Ruth está preocupada, Noemi está preocupada, mas olha lá, eu derrubei o muro de Jericó, preservei a casa de Raabe, Raabe casou com Salmo, aí nasceu Boaz, olha Boaz, agora Boaz vai chegar aqui, vai conhecer Ruth, vai dar tudo certo aqui, e eu vou cumprir os meus planos, os meus desígnios aqui na terra, nada vai impedir os desígnios de Deus sobre a tua vida. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite. Hoje é o primeiro dia de agosto. Do dia 31 para trás, Deus vai apagar tudo e vai começar uma nova história hoje. Se você chorou até ontem, porque hoje vai ser só alegria. Se você sentiu dor, sofrimento, angústia, amargura até ontem, você vai sentir alegria e gozo e prazer. E amanhã você vai se acordar mais forte do que nunca. Você vai acordar mais crente do que nunca. Você vai trabalhar, você vai estender a sua mão e você vai dizer, eu quero que Deus seja comigo como foi com Noemi. Eu quero que Deus seja comigo como foi com Ruth. Que Deus levante um Boaz na minha vida para mudar a história. E Deus está dizendo aqui, tentaram afogar o teu ministério, tentaram afogar as tuas emoções, tentaram afogar, frustrar os teus planos, os teus projetos, mas Deus está dizendo assim, olha, não está nada acabado não. Deus te trouxe aqui porque Ele vai escrever uma nova história. E não vai escrever com bique não, Ele vai escrever com caneta de ouro, porque Satanás sabe, ele sabe que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de recurso financeiro para mudar a história de ninguém. Ele só precisa de um coração disponível para que Ele possa entrar e fazer a mudança. E agora, Ruth está no caminho certo. E ela está passando o dia todo trabalhando. Aí Boaz prepara um almoço. Os empregados já começam a estranhar. Mas que negócio é esse? Nosso patrão fazendo um almoço aqui para a gente, que negócio é esse aqui? A cultura não permitia isso. Aí Boaz manda preparar um banquete. Aí os empregados ficaram dizendo, hoje é sexta-feira já? Para fazer um banquete? Sextou? Já sextou? Aí a Bíblia diz, quem está dizendo isso é a Bíblia. Aí Ruth está sentada aqui, eu fico imaginando aqui naquele jeito, né? Educado, sentada, o seu cesto dos alimentos que foram juntados estavam ali. Aí de repente algo extraordinário acontece. Boaz se levanta, coloca comida num prato e leva para Ruth. Isso aqui foi uma declaração de amor. Talvez naquela época ele poderia até dizer, você quer namorar comigo? Aí eu fico imaginando o encarregado, olha aí rapaz, que negócio é esse? Nunca aconteceu isso com a gente. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão. Você pode chegar, a hora que você chegar, Deus vai colocar o alimento na mesa. Deus vai emborcar os vasos e vai encher de azeite, vai encher de farinha, Ele vai encher os teus celeiros, Ele não vai deixar faltar alimento nenhum para você, porque Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que cuida, é aquele que provê o sustento para aqueles que confiam nele. Aí Ruth se alimenta. A Bíblia diz que até teve um momento de descanso, 2 horas de almoço.
E Boaz ficava admirando a beleza de Ruth. Mas ele ficava esperando o momento certo. Porque quando as coisas são de Deus, se espera o momento certo. Ninguém coloca o burro na frente da carroça, atrás da carroça. Cada um no seu quadrado. Aí tudo certo, aí Ruth volta para sua casa. Mas quando Ruth vai sair, aí Boaz chama Ruth. Diz, olha Ruth, vem cá. Pega isso aqui, leva para tua casa. E diz para Noemi que nunca mais vai faltar nada na mesa dela. Aí Ruth leva aquilo que ela colheu e mais um presente que Boaz deu para ela. Aí Noemi está lá ansiosa. Meu Deus, cadê a Ruth que não chega? Já vai dar 7 horas da noite. Já não é muito alimento. Só nesse dia a Ruth leva para sua casa 35 quilos de alimento. Olha só. 35 quilos de alimento. Quando você vai fazer esse cálculo na matemática judaica, corresponde a metade de um salário trabalhado em um mês. Ela ganhou isso em um dia de trabalho. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o que Deus tem reservado para você é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. O que Deus tem reservado para você está muito além daquilo que você possa imaginar. Está entendendo aí o que Deus está dizendo? Você está pensando assim, Deus está pensando assim. Você está pensando assim, Deus está dizendo, como disse para Abraão: ei Abraão, vem aqui para fora, larga a tua tenda. Deus está dizendo aí, alarga as paredes da tua casa. Pega esses móveis velhos aí, joga fora, porque vai entrar coisa nova na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que um dia o pastor disse isso aqui, e eu disse lá em casa: Beth, bora jogar fora esse colchão, cara. Bora jogar fora esse colchão. Aí jogamos fora o colchão, pastor. Aí fomos trabalhar. Aí mulher disse assim: e agora? Quando a gente voltar, como é? Não, pera aí que a gente vai resolver. Aí chegou um colchão novo. Tem que botar um banquinho para subir, que eu não consigo chegar lá. Deus é Deus de surpresa, meu irmão. Diga para quem está perto de você: Deus tem coisa grande para dar para você. Deus vai surpreender você. Está pensando em coisa pequena? Escreve aí no papel. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha. A campanha, a resposta de Deus. Deus está respondendo todo dia. Está aqui a minha carta, hein? A minha carta está aqui. O testemunho vai chegar. Quantos podem aplaudir o Senhor? O pastor sempre me leva lá em casa, ele sabe o que Deus está fazendo. Glórias a Deus, que maravilha. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aí agora a Ruth volta para sua casa. Aí eu fico imaginando Noemi naquela cadeira de balanço, esperando Ruth chegar. Porque a Bíblia diz que todos os dias Ruth trazia um relatório para ela. Sabe quando as mulheres chegam no lugar e dizem: Mana, tem uma para te contar. Eu nem sabe. Se mandar um zap para ela, diz assim: eu tenho uma para te contar. Aí é rápido assim: conta logo. Não quer deixar eu dormir direito? Aí se não contar, manda para a pastora Seula. Pastora Seula, está sabendo alguma coisa? Fala logo. Não, porque a fulana mandou e não quer revelar. Por isso que com os homens não tem isso. Não tem isso. É gabinete pastoral. Falou, está falado. Bota uma pedra em cima. Aí Noemi está lá sentada. Aí Ruth chega e Noemi diz: e aí, me conta. Como é que foi lá? Sabe? Não sabe. Ele fez um almoço. Foi um almoço? Foi um almoço. E tu nem sabe o que aconteceu. Ele preparou um prato de comida e levou lá na minha mesa. Ela disse: não acredito. Eu disse: foi verdade. E aí, conta mais. Não, quando eu for saindo, ele me chamou em particular, claro. O pessoal tinha saído, aí ele me deu um presente. Foi um presente? Cadê? Deixa eu ver logo aí. Aí ele me deu um presente, olha, está aqui. E ele mandou um recado. Foi recado? Qual foi o recado? Aí ela disse assim: ele falou que nunca mais vai faltar nada na sua casa. Aí Noemi se alegra, olha, mais um sorriso de Noemi depois de tanta tragédia. Ela disse: olha, Deus está do nosso lado. Agora nós vamos fazer um plano estratégico. Aí agora
A mãe, agora ela está com sentimento de mãe, aí ela prepara agora um plano. Diz, olha, agora tu vai fazer o seguinte, era uma cultura naquela época. Todas as noites, no tempo da colheita, ele vai para lá. Aí ele se acomoda lá no compartimento dele. Aí tu vais para lá. Aí tu deita do lado dele. E aí tu descobre os pés dele. Isso aqui era uma cultura. A mulher pedia ao homem em casamento. A mulher se declarava para os homens. Porque se a cultura fosse diferente, Boaz já tinha dado o prato e disse aí, vai rolar ou não vai? Duda não percebeu? Aí ela disse assim, olha, tu vai, tu descobre e tu deita. Em uma posição reta. E quando ele se espantar, meia-noite ele acorda. Quando ele se espantar, aí tu te apresenta para ele. Aí assim ela fez, era o plano. Ela foi, se deitou do lado dele. Aí ele pegou logo no sono. Meia-noite era a hora da ronda. Era a hora que ele ia se levantar e ver a colheita. Porque quem já viajou aí pelas estradas sabe que as colheitas elas são à noite. Né? Porque os caminhões que são os treminhões que passam pelas estradas têm que passar pela madrugada. Não pode estar passando veículo em virtude de muitos acidentes. Então lá naquela época não era diferente. Aí ele deita. Quando ele se espanta meia-noite, o frio no pé. Ele vai dar aquela espreguiçada e diz, opa, quem é você? Aí ela disse, eu sou Ruth, a tua serva. Aí ele entendeu. Aí eu fico imaginando o bate-papo. É sério isso? Você tem certeza, Ruth? Alguém viu você entrar aqui? Olha, isso aqui não pode sair daqui. E aí ela ficou a noite toda com ele lá. E quando foi pela manhã, quando ela ia sair, disse, olha, peraí, tu não pode sair assim. Coloca aqui um pano no teu rosto e leva esse alimento contigo. Aí levou novamente um alimento. E quando ela chega lá na casa, Noemi está lá na mesma cadeira de balanço, já com a agenda na mão. Disse, olha, primeiro dia, segundo dia, terceiro, e aí, como é que está? Ela disse, não, deu tudo certo, tudo como a senhora determinou. E aí, mas e o que aconteceu? Não, ele perguntou, ele se espantou, perguntou quem eu era. Eu disse que eu era Ruth, a serva dele. Mas aí o que foi que tu fez? Aí eu disse assim para ele, olha, coloca sobre mim o teu manto, a tua capa, me protege. Eu preciso de um resgatador. Eu preciso de um remidor. Eu preciso de um favorecedor. E foi quando ele deu esse alimento para ele. Olha, está aqui, Noemi, eu trouxe esse alimento aqui. Ele falou aqui que a partir de agora nunca mais vai faltar alimento nessa casa. Ele está muito interessado. E como é o nome dele? Aí ela disse, é Boaz. Boaz? Conheço Boaz. Boaz é um parente de Elimeleque. É um parente próximo. Olha, Ruth, Deus está tanto do nosso lado que Ele está direcionando todas as coisas. Ele fez você entrar no campo certo. Você entrou no campo de Boaz. E Ele é a pessoa que pode assumir você. Ele pode casar com você. Ele pode gerar filhos para você. A nossa geração não vai ser esquecida mais, Ruth. Deus tomou o controle da situação. Agora nós vamos partir para cima. Nós vamos dar a virada agora porque Deus está conosco. E aí quando eles começam a conversar sobre o assunto, aí Boaz disse assim, olha, Ruth, eu estou muito interessado em você. Eu posso assumir você, porém, existe um outro remidor. Existe um mais velho do que eu, que é mais próximo de Elimeleque. E eu não posso passar na frente dele. Você talvez já tenha acompanhado os estudos, tenha assistido as novelas lá na Record, e tem visto lá que quando Jacó quis casar com Raquel, ele teve primeiro que casar com Lia, para depois casar, porque havia uma cultura naquela época, a mais nova nunca podia casar na frente da mais velha. Da mesma forma, do homem era a mesma coisa, o homem mais novo não podia casar na frente do mais velho. Mas havia um primeiro remidor, mas aí Boaz estava tão interessado, ele disse assim, olha, eu vou bater o martelo aqui, eu vou me esforçar para ele desistir, porque se ele desistir, eu vou assumir isso aí. Eu estou interessado, eu quero para mim isso aí, eu vou partir para cima. E aí a Bíblia diz que ele vai lá e fica na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar de encontro. Era onde grandes empresários tratavam de assuntos comerciais, empresariais. Aí ele se senta lá e eu fico imaginando o Boaz sentado, batendo o pé, agoniado.
Aí de repente passa o remidor, a Bíblia não diz o nome dele, mas ele passa com ele, sai fulano, vem aqui. E a Bíblia diz que esse fulano, que a Bíblia não dá o nome dele, era o remidor mais velho que Boaz, ele era muito egoísta. Ele era solteiro, muito endinheirado. Ele não queria deixar herança para ninguém. Aí de repente Boaz chama e diz, olha, existe aí uma viúva. Você se lembra de Elimeleque? Eu sei, tem Noemi, que é viúva de Elimeleque. E aí tem a Ruth também, que é a viúva de Malom. E aí você tem que assumir aí as terras dela. Quando eu disse assumir as terras, o olho cresceu. Eu disse, vai aumentar meu poder aquisitivo, vai aumentar minhas propriedades. Eu vou logo assumir quem é. Você mas só que quando tu assumir as terras, tu tem que assumir a viúva também. Isso aí então, está fora de cogitação. Aí a Bíblia vai mostrar que existe um acordo. Veja, só o poder da palavra. Mas acima do poder da palavra estava a ação. Aquele remidor tira os sapatos e entrega para Boaz. Toma, vai lá e assume. Eu não vou casar com ninguém. Eu não vou gerar filho em ninguém. Eu não vou deixar herança para ninguém. E esses sapatos eram a prova de que se ele se arrepender, ele ia dizer, não, você abriu mão. Não, mas como tem que provar? Está aqui os sapatos que você me deu. Isso aqui era o documento que provava que ele tinha aberto mão do direito de assumir uma viúva. Aí quando ele disse isso, basta me dar logo esse sapato aqui que eu já vou bater lá na casa de Noemi. Eu já vou casar, eu já quero logo porque ela é muito bonita, ela é diferenciada, é trabalhadora, é educada, ela sabe o que ela quer o nosso povo, ela quer o nosso Deus, ela é uma boa nora, é uma boa filha e é isso que eu quero para a minha vida. Aí a Bíblia diz que ele vai lá e casa com Ruth. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele casa com Ruth, eu começo a entender aqui uma nova lição para a nossa vida. Que lição é essa? Creia que Deus é provedor de felicidade. Deus vai prover felicidades em tempos de tristeza. Deus vai prover felicidade em tempos de angústia. Deus vai colher lágrimas e transformar em sorriso. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai abrir janela onde não tem janela. E se tiver uma porta e não tiver uma fechadura, Ele é a chave que abre a porta. Mas ninguém vai ficar sem o direito de ser feliz. E agora, a Bíblia diz que Ruth casa com Boaz. E aí lhe nasce um herdeiro. E lhe coloca o nome de Obed. Aí você vai ver lá no Evangelho de Mateus que Obed gerou uma grande geração até chegar Davi. E de Davi diz a Bíblia que sai o Salvador do mundo. E o que nós aprendemos aqui, pastor, é que os seus sonhos, diga isso, os meus sonhos não ficarão sepultados no passado. Os teus sonhos, os teus projetos não ficarão sepultados no passado, porque Deus é provedor de felicidade. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Boaz foi o remidor de Noemi e de Ruth. Ruth agora está protegida entre Boaz e Noemi. Ruth não está mais desamparada. Noemi não vai mais ser esquecida. A geração não vai ser esquecida porque agora nasce Obed. E quando Obed nasce, Ruth carrega nos seus braços e declara ao Senhor, dando graças a Ele, bendizendo o nome do Senhor. E as vizinhas estavam dizendo, olha só como Deus foi bondoso com Noemi, que deu um remidor para ela. Esse rapaz vai crescer, ele vai ser grande na sociedade, ele vai frutificar, ele vai ser uma geração. E a Bíblia vai chamar essa geração de a geração de Davi, a raiz de Jessé, aquele que nasceu para vencer, aquele que era, que é e que há de vir. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso remidor. Fique de pé nessa noite. Você pode estar se perguntando agora, o que é que Deus tem para mim nesse mês de agosto? As pessoas estão dizendo aí que é mês de desgosto. Pode ser, para quem não se entrega para Deus. Porque para aqueles que se entregam para Deus, o Senhor vai colocar você no caminho certo.
O Senhor vai revirar todos os papéis. Você estava lá embaixo, Deus vai colocar para cima. Você estava ficando lá para trás, Deus vai colocar você na frente. As pessoas estavam dizendo que você ia ser derrotado, Deus vai colocar você como vencedor. As pessoas estavam dizendo que você não tinha direito de nada, Deus está dizendo que você vai herdar. Porque Deus tem coisas grandes para dar para você. E Deus está dizendo, você pode estar num vale. Você pode estar até no deserto. Mas Deus vai mudar essa história. Faz assim, olha, Deus vai mudar essa história. Deus já está mudando essa história. Eu quero convidar você a tomar uma decisão na sua vida. Se você quer se reconciliar com Deus, se você quer abrir o seu coração, quem sabe até dizer, pastor, eu já estou na igreja há muito tempo, mas eu tenho murmurado muito, eu tenho reclamado, eu tenho pensado em desistir, eu tenho pensado até de parar, eu tenho até deixado de ler a Bíblia, eu tenho deixado de orar, eu tenho deixado de cantar, mas nessa noite eu quero voltar para Ele. Você pode estar no deserto, mas Deus vai dizer para você, eu vou soprar um vento e você vai sair desse deserto. Se você quer assim, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Eu quero convidar todos os pastores, as pastoras, para estarem aqui e orar por você nessa noite. Porque a partir de hoje, você não será mais o mesmo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que tem pessoas que já até mudaram de igreja, como Elimeleque fez. Saiu de Belém por causa da luta, por causa da fome. Mas Deus fez voltar. E o que Deus quer que você faça hoje é voltar. Você precisa voltar. Pastor, mas eu não estou desviado. Não, ninguém está dizendo que você está desviado. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a cantar. Você precisa voltar a congregar. Você precisa voltar a buscar a presença de Deus. Porque Deus está dizendo, eu vou restituir, olha. Eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Sai do teu lugar e vem para cá, que eu quero orar por você. Se você quer ter a sua história mudada, se você quer carregar uma agenda aqui debaixo do braço, as pessoas perguntam, ei, o que tem nessa agenda aqui? É uma nova história. Mas essa tua agenda aí só tem do mês de agosto, é porque de julho para trás Deus apagou. Deus apagou a história do mês de julho para trás. A minha história agora é do mês de agosto para frente. É quando Deus vai começar a trabalhar e Ele já está trabalhando nessa noite. Faça como Ruth. Saia aos campos. E os campos estão aqui, olha, pela fé. E os trabalhadores estão aqui, olha, somos nós. O Senhor está te chamando, hein? Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Tá na luta, irmão? Sai do teu lugar, vem pra cá. Tá na guerra? Sai do teu lugar e vem pra cá. E a minha fé será recomeçada. E o meu Deus já pensou em desistir? Sai do teu lugar e vem pra cá, meu. posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o ano me ouvirá e minha fé será recompensada. Por isso meu Deus não
Sinta o cuidado de Deus nessa noite. Assim como o Senhor cuidou de Ruth no momento de dificuldade, assim como Deus cuidou de Noemi no momento de tristeza, de angústia, de lágrimas, de sofrimento, Deus levantou um provedor para ela. E o Senhor é o teu provedor. Ele nunca deixou faltar nada para ti. Nos momentos mais difíceis da tua vida, pessoas te abandonaram, pessoas desacreditaram, mas o Senhor esteve do teu lado e está até hoje. Ele te trouxe aqui para isso, para restituir na tua vida e recompor as tuas forças e fazer de ti cada vez mais forte, porque existem pessoas que não se comparam contigo, não se comparam, não chegam a ter o que tu tens. Recebe a renovação de Deus nas tuas forças. Mas tudo derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, e minha fé será recompensar. Deus, Ele é Deus de milagres. E Ele faz muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Uma certa irmã estava na igreja em um culto e de repente a sua casa pegou fogo. E quando avisaram ela no trabalho dela, disse: olha, vai para a sua casa porque a sua casa pegou fogo. E ela disse: meu Deus, e meus filhos? Senhor, guarda meus filhos. Não deixe acontecer nada com meus filhos. E quando ela chega na sua casa, o corpo de bombeiro está lá na frente. E ela disse: cadê meus filhos? Ela disse: olha, os seus filhos foram levados para o hospital. Ela disse: eu não aceito, Senhor. Eu não aceito isso. E ela foi em direção do hospital. Quando ela chega no hospital, desesperada, ela chega para os atendentes e diz: meus filhos, eu quero saber dos meus filhos. E as pessoas disseram: se acalme, senhora, se acalme. E pediram para um atendente levá-la até a uma sala. Aquela sala era um necrotério. Os seus 3 filhos estavam mortos. Ela disse: como pode isso? Eu estou na obra, estou na igreja, cultuando, passando dificuldade, buscando os recursos de Deus para a minha vida. E ela pediu para o segurança, disse: deixa eu ficar um pouco aqui com meus filhos, pelo menos esses últimos momentos. E ela começou a passar a mão na cabeça de um dos seus filhos e começou a chorar. Disse: Senhor, eu sempre estive preocupado com a tua obra, e os meus filhos agora morreram. E as lágrimas daquela mãe desesperada caía sobre o rosto daquelas crianças. E de repente se escutou uma tosse. Aquela criança voltou à vida. Ela correu no outro lugar onde a outra criança estava, começou a chorar também, dizendo: Senhor, eu sou a tua serva,
e as lágrimas caíram, aquela criança voltou à vida. Ela correu para o outro e disse: Senhor, tu já me devolveu 2, devolvi esse aqui também. Ela começou a chorar e aquela criança voltou à vida. E de repente, quando os seguranças chegaram para tirar aquela mulher, ela estava agarrada com seus filhos. E ela disse: eu só saio daqui com os meus filhos, porque Deus não vai me desamparar. Deus não vai desamparar aquele que crê e que confia. Com você não vai ser diferente. As lágrimas que você tem derramado, o Senhor já colheu todas elas. Pastor, e o que Deus vai fazer com essas lágrimas? Ele vai colocar no memorial. Está lá no livro do profeta Malaquias. Quando você estiver sofrendo angústias, o Senhor vai lá e vai dizer: olha, vai lá, leva a resposta para essa mulher. Aqui estão as lágrimas dela. Olha, aqui está a oração dela. Olha, leva a resposta da oração desse povo, porque tem chegado até a mim a oração tem subido. Nessa noite não é diferente. O louvor, a adoração está subindo e passando desse teto e chegando aos ouvidos de Deus. O que é que você quer que Deus faça na sua vida? O que é que você quer que Deus traga à sua memória? Os seus sonhos não vão ficar sepultados no passado. O teu ministério não vai ficar enterrado no passado. Os teus talentos não vão ficar sepultados no passado. Hoje Deus quer ressuscitar grandes talentos nesse lugar. E você pode estar até aflito, mas nunca destruído. Essa é a raiva do diabo. Essa é a raiva do diabo. Você pode estar até chorando, mas não vai desistir não, porque Deus está com você. São só essas pessoas? Nós vamos orar. Deus só tem compromisso com quem quer compromisso com Ele. Existe um ditado no exército que diz assim: se avançar, siga-me. Se recuar, mate-me. E se morrer, vingue-me. O que isso quer dizer, pastor? Eu posso passar o que tiver que passar, mas eu não desisto. Eu não deixo de adorar. Eu não vou deixar de crer, porque o amanhã virá. O amanhã vai chegar. E é nesse amanhã que Deus vai prover. Deus vai prover tudo aquilo que você precisa. Deus dá um basta. Deus dá um basta. Fecha os teus olhos. Se você quer segurar a mão de alguém, segure. Seja o favorecedor dessa pessoa. Esse som que você está ouvindo aí, ó, ele tem o poder de adentrar, e já está adentrando em todas as áreas da tua vida, como água que ninguém pode segurar. E o céu está se abrindo, e o Senhor está descendo. Recebe aí. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Só
Deixa Deus agir, deixa Deus agir. Os tambores podem estar sendo batidos agora. O negócio pode estar pegando lá no terreiro, na encruzilhada, lá na mata, no cemitério. Mas o Senhor desce nesse lugar e desfaz e quebra as correntes. A guerra é espiritual. Deus eterno e poderoso, a tua presença é real nesse lugar. E nós declaramos nessa noite que cada homem, cada mulher que aqui chegou é um vitorioso, é um conquistador. É, Senhor amado, alguém que vai chegar a lugares longes e que vai chegar a lugares onde ninguém chegou, meu Pai. Deus eterno, nós te pedimos nessa noite que a partir de hoje, do dia 1º de agosto, seja um novo marco na vida desse homem e na vida dessa mulher. Que as forças do mal não possam combater contra elas. Que as forças contrárias não possam vencer os seus ânimos. Que todo o mal possa ser desfeito nessa noite, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Que o Senhor possa soprar sobre nós uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de conquista. E que amanhã o Senhor possa entrar com providência nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Essa é a nossa oração, pelo poder do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga: eu recebo, eu sou vitorioso, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus.